fui atrás dos meus slides, mas então vamos trabalhar esse primeiro momento aí, uma outra pregação. Abra sua Bíblia. Vou usar o mesmo texto, mas vamos trabalhar uma outra forma em Atos. Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler alguns versículos, depois nós vamos ler Atos 18. Quero muito que você acredite que Deus deseja salvar todas as pessoas. Quero muito sair daqui hoje pela manhã, você acreditando nisso. Deus quer muito salvar todas as pessoas e Ele quer que a igreja cresça. Achou Atos aí? Vamos passear bastante na Bíblia? Vamos folhear a Bíblia, você vai ver como o Senhor deseja que a igreja cresça. Atos 4, Atos capítulo 4, eu quero ver se depois você é bom de Bíblia mesmo. Quero ver se você é rápido no gatilho aí. Atos capítulo 4, primeiro eu vou dar esse tempinho, mas depois, vou acelerando, hein? Atos capítulo 4, verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, e o número subiu para quase 5.000 homens. Atos capítulo 6, verso 7. E a palavra do Senhor crescia em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Também muitos sacerdotes criam e obedeciam à fé. Atos capítulo 9, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se no caminho, no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Enquanto isso, a igreja crescia em número. Atos capítulo 9, verso 42. E isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos de Jope creram no nome do Senhor. Atos capítulo 12, verso 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos capítulo 16, verso 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Atos capítulo 17, verso 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, e uma numerosa multidão de gregos piedosos e também muitas distintas mulheres. Atos 17 e 12. E com isso, muitos deles creram, muitas mulheres gregas da alta posição e também não poucos homens. Atos 18, 8. Mas Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, juntamente com ele, toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo isso, criam e eram também batizados. Atos 19, verso 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? O que havia ou o que há em comum em quase todos esses textos que nós temos juntos aqui? A igreja crescia. Todo o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai apontando para o crescimento da igreja. A igreja não parou de crescer. A igreja não apenas experimentou o crescimento no momento em que o Espírito Santo vem sobre eles e que Pedro prega aquele primeiro sermão e 3.000 homens se convertem. Mas durante 30 anos a igreja crescia em todo tempo. E a igreja naqueles dias crescia sob a unção do Espírito Santo, e Deus deseja que a igreja que caminha sob a unção do Espírito Santo permaneça crescendo. Vocês estão sob a unção do Espírito Santo, amém? Então Deus deseja que essa igreja permaneça crescendo. Tem uma coisa, nós vamos usar como texto base agora, o Atos 18, versos 9 e 10, que é o texto base
para mostrar para os irmãos como a igreja experimentou um crescimento durante 30 anos. E esse crescimento não parou até hoje. O Senhor prometeu, olha, para os discípulos: vocês serão as minhas testemunhas quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Atos 1:8. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até queimados, até os confins da terra, até Venda Velha e São João do Meriti, até Venda Velha e São João do Meriti, até os confins da terra. Essa é uma promessa do Senhor. E Atos 18, versos 9 e 10, traz o cumprimento dessa promessa, mas o Espírito, o Senhor falando em Espírito ao seu servo, aqui o apóstolo Paulo, e ele também vai falar conosco nessa manhã, e o tema para essa palavra é realinhamento. Deus deseja nos realinhar ao desejo do coração dele. Nós falamos sobre visão, e agora vamos falar sobre realinhamento em Atos 18, verso 9 e 10. O texto diz o seguinte: e durante a noite, Paulo teve uma visão. Paulo teve uma visão. E o Senhor lhe dizia nessa visão, olha o que o Senhor dizia para Paulo. O Senhor falava 4 coisas para Paulo nessa visão. A primeira coisa que o Senhor falava para Paulo era: não tenha medo. Primeira coisa que o Senhor falou para Paulo: Paulo, não tenha medo. Paulo deita para dormir. Eu imagino que Paulo chega em Corinto, em uma cidade ainda não evangelizada. Paulo chega ali em Corinto e ele pensa: meu Deus, o desafio aqui é muito grande. Você imagina, nós estamos falando para uma igreja, impulsionando uma igreja para ganhar uma cidade. Tu imagina Paulo, era uma pessoa sendo impulsionado por Deus para ganhar uma cidade. E ele começa a pensar nos desafios da cidade. Você conhece a história de Corinto? A história de Corinto é que essa igreja, ela estava situada numa cidade, ou esta cidade estava situada na região onde havia um grande porto. E ali era uma cidade portuária, e por ser uma cidade portuária, era uma cidade onde as pessoas chegavam e saíam do tempo todo. Era uma cidade onde as embarcações paravam e as pessoas se hospedavam em Corinto e ficavam ali depois para continuar a viagem. Era uma cidade rica. Corinto era uma cidade rica. Era uma cidade que tinha grana, porque ali rodava muito dinheiro naquela cidade. Uma cidade também com alto índice de prostituição. Uma cidade portuária. Os arredores de uma cidade portuária são cidades com alto índice de prostituição. Ao redor ali do porto, ali da Praça Mauá, hoje em dia nem tanto, ali uma obra, mas ali era um âmbito de prostituição. Por quê? Era uma cidade onde embarcações chegam, né? E os empregados ficam ali, e as pessoas que descem da embarcação ficam hospedados. Estão dentro ali, longe da família, aqueles homens. Então, era uma cidade assim. Então, Paulo chega numa cidade com alto índice de desafio. Eu imagino que Paulo, de tanto pensar, meu Deus, por onde eu vou começar? Meu Deus, como que eu vou ganhar essa cidade? Meu Deus, como que eu vou implantar uma igreja aqui? Tanto ele pensar, ele estava pegando um sono. E quando a gente pensa muito uma coisa, aquilo parece que dorme com a gente. E enquanto dormia, Deus visitou o sono de Paulo e deu para ele uma visão. E durante a visão que Deus deu para Paulo, antes de Deus entregar para ele o segredo daquela visão, Deus traz a primeira palavra para Paulo, que é: olha, não tenha medo. Queridos, vocês estão numa área muito delicada. Vocês estão numa área que vocês pensam: meu, o nosso desafio aqui nessa localidade, ele é muito grande. Nós estamos numa área, numa geografia de Queimados, uma área muito delicada. O nosso desafio é muito grande. Pastor, não dá para a gente ganhar do asfalto para baixo? Não deixa. Vocês estão aqui num ponto estratégico para ganhar para baixo, mas para ganhar para cima também. Vocês estão comigo, amém? Amém. E a palavra inicial para toda a igreja, que tem um grande desafio, é a mesma palavra que o Senhor deu para Paulo: não tenha medo. Porque, irmão, a gente sente medo, sim ou não? Quando a gente olha para o perigo, para o desafio da vida, a primeira coisa que
Mas a minha versão diz: fales e não te cales. Deus está dizendo para Paulo: olha, não tenha medo. Mas o segundo conselho é: a única forma das pedras crerem, a única forma das pessoas crerem, o único jeito é falando. Porque se você não falar, as pedras vão falar. Então a única forma de alguém crer em Jesus é você anunciar. Então fale e não te cales. Esse foi o segundo conselho. Primeiro, não tenha medo. O segundo, prega a palavra. Eu lembro também das palavras de Paulo a Timóteo, quando ele diz: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Então o terceiro conselho que ele traz para Paulo, além do fale e não te cales, é: eu estou com você. Pode continuar para me ver a sua versão também. Eu estou com você e ninguém vai fazer mal a você. Eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Esse é o terceiro conselho. Além do primeiro, ele está dizendo: por que você não vai ter medo? Por que essa igreja aqui, Batista, Reviver em Cristo, é isso, né? Reviver em Cristo, por que não deve ter medo? Porque eu estou com vocês. É por essa simples e poderosa razão. Por qual razão vocês não têm que ter medo? Não devem ter medo. Por uma simples e poderosa razão. Deus está com vocês. E Ele está dizendo aqui: ninguém vai ousar fazer nenhum mal a vocês. E Ele termina com o quarto conselho que inspira o nosso coração. Sabe o que Ele está dizendo? Olha, nesse lugar eu tenho muita gente linda. Eu tenho muito povo. Eu tenho um povo grande nessa cidade. O meu povo está aqui. Mas, irmãos, tem uma coisa. Quando a gente fala dessa região, talvez você pense: não, é verdade, aqui tem muitas pessoas do Senhor. Mas onde Paulo chegou ali, a igreja ainda não tinha chegado. Deus estava mostrando para Paulo como Deus enxergava aquelas pessoas. E o que Deus quer que você enxergue é como Deus enxerga. Deus olha para uma cidade, Deus olha para um bairro, Deus olha para uma comunidade, e Ele consegue, e Ele enxerga muito além da gente. Ele vê aquele camarada que está aqui pesadão, Ele vê esse camarada ainda mais pesadão ainda. Ele vê um camarada que está com uma arma pesada, pesadão, porque ele está carregando uma calibre 66 agora. Vocês estão aqui, amém? Amém. Agora comeram, hein? Já posso para cá, já dá. Nem eu estou com fome mais. Comi um ovinho ali arretado no pão. Tinha tudo naquele pão, né? Tinha manteiga, tinha ovo, tinha, acho que tinha linguiça, tinha bacon, sei lá, tinha muita coisa ali. Deus olha e Ele consegue enxergar aquilo que a gente não consegue enxergar. Você pode perguntar mais esses livros aí. É João, Elias, Moisés, filhos das irmãs do círculo de oração, neto de pastor, filhos de diácono de igreja. Sabe o que é que Deus está olhando para eles? Não como uma juventude perdida. Deus olha para eles e fala: isso é gente do meu povo. Ele está olhando e dizendo: isso é gente do meu povo. Cada beco, cada esquina, gente do meu povo. Eu amo esse povo. É gente do meu povo. E Ele deu essa visão para Paulo, e ali Ele realinha Paulo com o coração dele. Irmãos, entenda uma coisa: a única forma da gente ser canal de transformação para uma localidade é se o nosso coração estiver alinhado ao coração de Deus. Porque racionalmente a gente tende a fugir dos desafios. A gente não gosta do desafio. Nós gostamos das comodidades. Algumas células nossas lá, quando chega período de multiplicação, o grupo começa: não vamos multiplicar não, está tão gostoso aqui, a gente vai se separar, eu não quero perder você, fica comigo, porque a gente gosta de comodidade, a gente não gosta de desafio, a gente não quer ficar com uma célula pequenininha e ter que ganhar as pessoas de novo. Porque
porque vai dar trabalho tudo de novo, discipular tudo de novo, pregar tudo de novo, ensinar tudo de novo. Nós corremos os desafios, mas toda vez que a gente desalinha com o coração do Senhor, Ele nos atrai com cordas de amor e nos realinha ao seu coração para que os propósitos dele se cumpram na nossa vida. Deus sempre fez isso com os homens de Deus da Bíblia. Os homens de Deus da Bíblia, toda hora que eles desalinhavam, ele montava uma estratégia para realinhar o coração desses homens. Você lembra do Elias? O Elias arrebenta a boca do baú. O Elias detona todo mundo, ele acaba com os profetas de Baal, ele detona, ele encara todo mundo, mas por um momento, uma palavra do inferno entra no coração do Elias. Uma palavra entra no coração do Elias. E o que o Elias faz? Entra na caverna. 1 Reis, capítulo 19, você pode depois ler a sua Bíblia. Elias entra na caverna e começa a reclamar com Deus. Mas Deus, eu já liderei uma célula, mas Deus, eu já ganhei pessoas para Jesus, mas Deus, Elias começa a mostrar as razões para Deus pelas quais ele estava na caverna. E Deus fala: Elias, sua missão não acabou. Eu não sei se tem alguém nessa manhã aqui dentro de alguma caverna especial. Talvez você se fechou por alguma coisa. Às vezes nós mesmos construímos cavernas. Olha, eu não vou mais. Eu me fechei aqui. Eu sou crente porque eu não quero, alguns pensam isso, distorcem teologicamente, porque eu não quero perder a salvação. Então eu sou crente, mas eu me fechei numa caverna especial. Qualquer direção que dê para mim, eu não vou me mover. Eu estou fechado nisso. Então a pessoa se fecha. E ela começa a apresentar razões aparentemente justificáveis. E Deus lembra Elias lá dentro da caverna. Fala: Elias, eu vou mandar alimento para você, eu vou mandar água para você, mas é tempo de você, Elias, sair da caverna. Elias, eu quero só te lembrar uma coisa: há 7.000 joelhos que ainda não se dobraram ao mar. Sabe o que Deus está falando para Elias? Elias, você está achando que só você passa problema? Você está achando que só você tem desafios? Você está achando que só você tem dificuldades? Elias, mas assim como eu estou usando 7.000, eu também vou usar você. Elias, entenda uma coisa: essa igreja não é a solução do mundo, mas essa igreja tem um papel nesse lugar. E como essa igreja, Deus está usando muitas igrejas para transformação e implantação do seu projeto na terra. E Ele está dizendo para nós: olha, se você está dentro de algum tipo de caverna, seja ela existencial, seja ela de feridas, seja ela de frustração, essa é uma manhã de você sair dessa caverna. É hora de você se alimentar em Deus e continuar a jornada que Ele tem para você. Eu percebo na nossa comunidade de fé, as principais pessoas que entram para a caverna, eu não sei quantos aqui não conhecem a história dessa igreja, e o seu pastor não me contou nada dessa igreja. Mas muitas pessoas que vêm de outras igrejas para a nossa igreja, pessoas que trocam, migram de igreja, são pessoas que têm uma tendência a entrar em caverna. Vem de alguma frustração no outro ministério, vem de alguma frustração com o pastor, vem de alguma frustração com a liderança, vem de alguma frustração com a igreja. Quando chega numa nova igreja, algumas pessoas pensam assim: olha, agora eu vou chegar aqui, eu vou sentar na minha cadeirinha preta e vou ficar quietinho, só recebendo até Jesus voltar. O nome disso é caverna. Como o Senhor falou para Elias naquele dia: Elias, você está desalinhado com o meu projeto para a sua vida. Eu quero realinhar você, Elias. Sai da caverna, vem se alimentar de mim. Eu vou prover água fresca para você, eu vou prover pão para você, e não importa se vai ser por viúva, se vai ser por corpos, mas eu vou providenciar e você vai ver que a minha mão está fazendo. Ele realinhou o próprio Saulo. Lembra do Saulo, o perseguidor da igreja? Esse que agora chega de Corinto, Alexandre? Saulo desalinhado: eu vou matar crente, eu vou matar crente, eu vou matar crente, eu quero carta, me dá carta, eu vou matar crente, eu vou matar crente. E no caminho de Damasco, ele tem uma visão, e ele se encontra com o Senhor no caminho de Damasco. O Senhor fala: rapaz, você está desalinhado, você precisa ser realinhado.
e ele fica cego, e o Senhor transforma a visão, não física apenas, mas a espiritual do Saulo, e agora ele sai de perseguidor da igreja para um cooperador com a igreja e avanço do Evangelho. Isso também vai acontecer com você para a glória de Deus. Eu lembro da história do meu pai. O meu pai nasceu não num prédio. O meu pai não nasceu de novo, não foi numa mensagem de um pastor poderoso. O meu pai era o Saulo dos dias atuais. Meu pai odiava crente. Odiava crente. Meu pai era um coroa soberbo que dizia assim: meu Deus é o meu dinheiro. Eu lembro quando eu me converti, eu não tenho pedigree de crente, tá? Eu não tenho pedigree. Eu nasci num lar que meu pai é espírita e minha mãe católica. Me converti aos 15 anos, apanhei por ir para a igreja. No dia do meu batismo, numa igreja batista, eu lembro que fizeram aquela seguinte pergunta: os familiares de vocês que são presentes, por favor, fiquem em pé. Aí dei aquela batistéria que tinha no fundo da igreja, assim. Eu dei aquela olhadinha para a igreja assim, meio com pitada de fé. Tinha ninguém na minha família. 31 de dezembro eu fui batizar, minha família estava em casa, tomando cerveja, tomando vinho. Não estava ninguém lá, ninguém era crente na minha casa. Fui para a igreja aos 15 anos, me batizei. E meu pai não gostava de crente. Eu lembro quando eu me casei, aos 24 anos, eu fui falar para minha mãe, porque mãe sempre defende a gente, né? Mãe é um negócio que deveria viver para a vida toda. Acho que mãe nunca tinha que morrer. E eu perdi a minha, faz 7 anos. Minha mãe era maravilhosa. Mãe tinha que viver para sempre. Pai também, mas mãe é uma coisa assim. Mãe é uma coisa sobrenatural, gente. Pai também. Mas mãe é uma coisa sobrenatural. Minha mãe era maravilhosa. Ô mãe, eu posso começar uma célula aqui em casa? Depois que eu me casei, minha casa era em cima da casa dos meus pais. E aí minha mãe disse o seguinte: Júlio, você pode fazer um culto aí, mas não faz no quintal. Você sabe que seu pai não gosta de crente. Se você ficar fazendo culto aqui embaixo, teu pai vai te fazer passar vergonha. Eu falei: quem quer passar vergonha? Meu homem casado já. E aí eu fazia um culto em casa, dentro da minha sala. Mas num dado momento, semanas ou meses depois, o culto aconteceu na minha célula, chegou aquele bigodão em casa, com a cadeirinha de praia debaixo do braço, e aquele clima tenso na sala, na reunião, se instalou. Todo mundo sabia que aquele cara não gostava de crente, e aquele cara que não gostava de crente estava fazendo ali. E meu pai chegou, ele, rapidamente, o irmão que estava conduzindo aquela reunião, disse: seu Israel, o senhor quer fazer um grupo de oração? O senhor quer falar alguma coisa? Não, só vim assistir. Sentou, botou uma cadeirinha de praia dele lá. Nem a nossa cadeira que sentar, ele era tão marrento, cara. Quem levou a cadeira dele, cara? E ele sentou lá naquela reunião, ficou a reunião toda, aquele clima tenso, a reunião deu aquele descompasso, né? Aquele clima de opressão. Fizemos a reunião, boa, bem, pronto, comeu um pastelzinho de carne no final, cada um foi embora. Por falar nisso, eu penso que o pastel de carne não pode faltar em nenhum café da igreja. A próxima vez que eu voltar aqui, pastel de carne é a melhor coisa que existe nesse mundo de carne. E comendo aquele pastelzinho de carne maravilhoso, meu pai foi embora. Na semana seguinte, no começo da reunião, assim que começou, estava no quebra-gelo, chega de novo o seu Israel. Olha o nome dele, Israel. Chega o meu pai na reunião com cadeirinha de praia dele, coloca lá. Só que ele chegou antes, na outra ele chegou lá no final. Nessa ele chegou no começo. Quando ele percebeu que começou, ele subiu, sentou de novo, e aí novamente, naquele dia a Cris, o Cabral estava dirigindo a reunião Israel. Estava numa reunião da Maria Clara, e ela, a última reunião, eu ia ter que ficar conduzindo a reunião sozinho ali, a mulher vai ficar com a gente. E no quebra-gelo ela passou por ele e disse: Israel, eu quero perguntar para o senhor de novo, como é que o senhor está? O senhor está bem? O senhor quer falar alguma coisa? O senhor quer fazer um pedido de oração? Ele não quer. Acho que foi melhor. Quando ele falou quero, olha, eu desci assim, meu Deus, agora ele casado.
E aí, eu quero? Eu quero dizer que a partir de hoje, eu quero esse Jesus para minha vida. Eu quero entregar minha vida. Não sabia falar direito, entregar minha vida para Jesus. Não falou lá assim. Mas aí, no Pentecoste, aquele dia ali, né? Uma choradeira. E a gente falou assim, aquele início de aconteceu, ou ele está passando mal, mas ele nasceu na sala de casa, na minha casa. Não foi o Billy Graham pregando, não foi o Silas Malafaia pregando, foi o quebra-gelo. Ele observou o comportamento da minha família, diferente de mim. A Paula tem um pedigree, né? A Paula é crente de 3 gerações, neta de diácono, filho de pastor. E aquela nossa convivência ali com meu pai, uma outra família, foi revelando Jesus para ele. E não foi uma grande mensagem, foi a presença de Jesus ali. O Senhor realinhou o coração do meu pai através da presença do Evangelho no final. E Ele quer realinhar muitas pessoas através da sua vida. Às vezes, eu estou falando para a gente aqui, tem tantos meninos e meninas aqui, que às vezes os pais não são crentes. E a gente fica assim numa luta, querendo trazer o pai e a mãe para a igreja nas programações da igreja. Talvez, mulher, você está aqui, o seu marido não é crente, saiu cedo hoje para jogar bola e só volta no final do dia, doido. Você está aqui, meu Deus, para você que eu estou falando. Sabe o que a gente precisa? Só revelar o amor de Jesus na nossa casa. Eu converti aos 15 anos e eu procurei ser um filho melhor. Eu lembro que eu lavava a louça, eu comecei a encenar. Eu lembro que a casa da minha mãe era aqueles tacos vermelhão e a gente não tinha enceradeira. Vocês sabem o que é isso? A geração nem sabe o que é isso. Mas a galera mais antiga sabe o que é. Taco e vermelhão. A só sabe o que é porcelanato. Mas a galera ainda sabe o que era ajoelhar no chão, passar cera, e depois vir com pano, dando brilho, com pé, com pano, com vassoura, com rodo. E eu comecei a fazer isso. E alguns falam assim, não deixa esse menino fazer coisa de mulher, esse menino vai virar menina. Estou aqui macho, caramba. 3 filhos aí, ó. Não pirei. Mas eu procurei ser um filho melhor. E essa relação com a minha mãe, com o meu pai, sem eu perceber, Jesus estava sendo apresentado para eles. Às vezes, querido, não é sobre ser da igreja, é sobre revelar Jesus na nossa vida. Vai realinhar corações de pessoas que a gente nem percebe. O seu professor da escola está te observando. O seu patrão está te observando. O seu amigo no trabalho está te observando. O seu parceiro da internet, o seu amigo da internet, que nunca foi seu amigo, mas na internet ele é seu amigo, ele está te observando. E tudo isso você está revelando Jesus a corações desalinhados. Se você se alinhar, pessoas também vão se alinhar. A importância da gente se alinhar é porque outros vão se alinhar. Depois disso, queridos, eu batizei meu pai, batizei minha mãe, batizei meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos. Eu batizei a turma toda. Vale bem, amém? E isso vai acontecer com você também. Quantos aqui vão experimentar o batismo de toda a sua família? Digam amém? Isso aí, gente. Deixa o Senhor ativar a sua fé. Essa minha experiência, ela precisa ativar dentro de você a sua fé. Porque não é sobre vir à igreja, é sobre revelar Jesus na nossa vida, na nossa casa. Porque não adianta a gente querer ganhar a sociedade e não ganhar a nossa família. Mulher, o seu marido vai se converter. É uma promessa de Jesus para você. Agora, talvez está faltando um alinhamento ali. Talvez está faltando paciência. Eu não sei nem se tem mulher que assim. É que a gente fala no coletivo. Eu estou pensando que eu estou lá na Shalom. Eu estou falando para as mulheres de lá que tem marido não convertido. Eu estou falando para os adolescentes da minha igreja que tem pais não convertidos. Então, se não é o caso dos irmãos, ignore. Mas se tem alguém
passou. Olha, eu desisti do meu filho, entreguei ele para Deus. Eu falei, irmão, posso te falar uma coisa? Deus está de braço cruzado. Ah, não está não, pastor, está aqui. Ele está de braço cruzado, ele não recebeu seu filho. Pastor, me prova isso. Não, irmã, ele deu um filho para quem? Para mim. Então, irmã, não devolva para ele o que ele deu para você, irmã. Para de entregar o seu filho a Deus. Você que tem que amar o seu filho. O seu filho se perdeu em algum ponto da jornada da estrada. Ame o seu filho com amor incondicional. Ah, pastor, você não sabe o que ele faz. Ele não merece o meu amor, irmã. Você também não merece o amor de Deus. Deus te dá. Então ame o seu filho. Ele chegou doidão. Faz um café amargo para ele. Ele vomitou. Ah, vai lá e limpa. E dá glória. Marido chegou doidão, ajuda ele a tomar banho. Aleluia, Jeová. Parece bobeira esses assuntos que a gente está tratando aqui, mas não é, gente. Ô, gente, a gente não vê pessoas falando do texto da Bíblia, mas é vivendo a Bíblia. Se a mãe e o pai não amaram os seus filhos, ô, gente, tem uma coisa. Antigamente a igreja lidava com os conflitos do mundo. Agora os conflitos estão dentro da igreja. Talvez aqui não seja o caso dos irmãos. Mas lá na Shalom, você sabia que o mesmo índice, é uma pesquisa, o mesmo índice de divórcio na sociedade é o mesmo índice de divórcio da igreja? Talvez aqui ninguém é divorciado, só na Shalom. Gente, isso é uma tragédia. A igreja, que é a esperança do mundo, tem o mesmo índice. Por mim falar sobre célula, o seu pastor treina pra caramba, aí eu sei que vocês são férias, estão numa escola de líder de maneira demais. Mas Deus quer alinhar o nosso coração, porque Ele vai cumprir o propósito dele em queimados. Mas para isso Ele quer nos alinhar. Ele alinhou Saulo, Ele alinhou Elias, Ele alinhou Pedro. Quando o Senhor falou para ele, olha, você não é mais pescador de peixes, você agora é pescador de homens. Pedro voltou a pescar em João capítulo 21, o Senhor foi lá e realinhou Pedro novamente. E Ele quer nos realinhar. Olha o que Ele disse para Paulo. Eu tenho muita gente nessa cidade. Paulo, não perca o foco. Paulo, não se perca no tempo. Paulo, não se perca nessa cidade. Paulo, não se perca no projeto. Não se perca na missão. Não se perca na minha visão. Paulo, não se perca. Ele está dizendo para nós, não se perca. Não se perca. Não se distraiam com as luzes. Não se distraiam com as músicas. Não se distraiam com as canções. Não se distraiam com as atividades. Não se distraiam com as festividades. Não se distraiam. Vocês têm uma missão. Eu tenho muita gente nesse povo para salvar. Alinhe o coração de vocês ao meu coração, porque eu vou salvar esse povo. Eu vou salvar. É promessa dele. Ontem, quando vocês batizaram aqueles irmãos ali, é um sinal de Deus dizendo para vocês: olha, está vendo como eu sou com vocês? Isso aqui é apenas gotas do que eu ainda vou fazer através da vida de vocês. Irmãos, eu quero estimular vocês com uma palavra. Nosso ministério não começou grande, não, irmãos. Sabe como é que começou o nosso ministério? Ele começou numa sala de uma casa, 17 anos atrás. Meu sogro, minha sogra, eu e minha namorada, e meu cunhado. Nós namorávamos só. Há 17 anos atrás, eu lembro que o primeiro prédio da igreja foi como esse aqui. Um prédio como esse, porém a metade dele. Nós fomos nesse prédio quando conseguimos um grupo. Depois quebramos uma parede, ficamos num prédio como esse aqui. Depois nós compramos um prédio onde nós estamos hoje. Estamos lá há 13, 14 anos, naquele prédio que o pastor Alexandre teve lá. Nós estamos ali há 13, 14 anos. Então nós temos aquela estrutura toda, aquele povo todo que está ali, aquelas pessoas, a grande maioria, gente que foi batizada ali. Gente que nós ganhamos para Jesus. Deus fez isso conosco e Deus vai fazer com vocês algo ainda maior. Esse é o meu desejo. O meu desejo é que Deus faça com vocês o que fez conosco. O meu desejo é que Ele faça ainda maior, que Ele faça uma obra mais magnífica, que Ele dê para essa igreja mais líderes, mais pastores, mais células, mais pessoas comprometidas em alcançar o Evangelho, em proclamar o Evangelho aos perdidos.
pessoas. Esse é o meu desejo, meus irmãos. Agora, isso só será possível se vocês se mantiverem alinhados ao coração dele. Desalinhar é muito fácil, irmãos. É muito fácil. É uma linha muito fina quando a gente sai do trilho. Que Deus conserve o coração de vocês com simplicidade, com pureza e com verdade. Eu termino lendo para vocês 1 Timóteo. Você pode voltar para nós aqui, então, de repente, 1 Timóteo, capítulo 2, verso número 4. 1 Timóteo, capítulo número 2, verso número 4. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e vamos lá. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Beleza, agora vamos uma igreja viva, poderosa, conquistadora. 1, 2, 3 e o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meu Deus, vou até falar em línguas agora. Ele deseja que quantos homens sejam salvos? Quantos? Todos. Esse é o desejo dele. Esse é o seu desejo também? Amém. Então isso vai acontecer para a glória de Deus. Ele quer que todo mundo seja salvo. Não seremos mais proclamadores dos que vão para o inferno. Nós somos proclamadores para aqueles que vão herdar o céu. O céu. Quem vai para o inferno? Isso não é um compromisso nosso. O nosso compromisso é de falar daqueles que vão para o céu. Vocês já vão. A família de vocês também já vai. Mas também aqueles que estão ali fora também irão para a glória de Deus. Que o seu coração esteja realinhado. Que as suas motivações estejam realinhadas. Que todos os dias quando você acordar pela manhã, você fala: Senhor, não me deixe sair do trilho que o Senhor tem para a minha vida. Eu serei um conquistador de almas, um discipulador de vidas para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Você ganhou a partir de hoje um intercessor. Eu vou orar por vocês. E espero que eu esteja ganhando também intercessores aqui nesse lugar. Eu vou orar. E o que vai me alegrar é quando as notícias chegarem para mim. Alexandre levando para mim: Pastor, olha, marcamos outro batismo. Abrimos mais uma célula. Pastor, eu estou tendo dificuldade. Tanta gente oferecendo casa para ter célula. Calma, gente, devagar. É tanta gente oferecendo. É tanta gente dizendo: eu quero liderar. Eu quero liderar. Eu quero liderar. Calma, calma, gente. Vamos devagar. Pastor, desde aquele dia, aquele povo se disputou. Todo mundo pegou a rede e falou: eu vou pescar. Eu vou pescar vidas para Jesus. Que esse seja o sentimento do seu coração, viu? Sentimento do seu coração. Entenda uma coisa: a sua casa não é sua. A sua casa é de Jesus. Abre a porta. Ele quer usar a sua casa. A Bíblia diz que enquanto a arca do Senhor esteve na casa de Obed-Edom, ela foi muito abençoada. Quando você abre a sua casa para que a presença dele se manifeste às pessoas ali, a bênção de Deus se revela na sua casa. Faça isso. Seja um anfitrião, seja um líder de célula, seja um líder de treinamento, seja um aluno da escola de líderes. Participe, se envolva, cresça para a glória de Deus o Pai. Você vai ver as coisas extraordinárias que Deus vai fazer na igreja, mas também as coisas extraordinárias que Ele vai fazer na sua vida. Na sua vida. Porque às vezes nós pensamos, queridos, que a gente trabalha para o sucesso da igreja, mas a gente esquece de um detalhe: que Deus, Ele não perde para a gente. A gente pensa que está dando tudo para Deus, e sem perceber, Deus está dando tudo para a nossa vida. E a gente vê filhos passando no vestibular, a gente vê promoção chegando no trabalho, a gente vê portas de emprego se abrindo, a gente vê aprovação de concurso, a gente vê conversão de familiares, e fala: meu Deus, de onde está dando tudo isso? Sabe por quê? É aquela semente lá de trás que você começou a semear na vida de outras pessoas.
Palavras do Senhor para Paulo, à igreja de Corinto. Meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Ele paga o seu salário. Ele pagou a cruz, mas Ele tem um prêmio para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, Deus abençoe o pastor Júlio. Quero agradecer aí pelo carinho de ter prontamente aceitado o convite de estar aqui com a gente. O Silvério me acompanhando aí, trazendo o pastor muito bom para você com a gente. Mas estamos felizes também. Ontem nós tivemos uma linda festa. Cadê os candidatos que se batizaram ontem? Levanta a mão assim, levanta a mão. Eu queria que vocês viessem aqui na frente, nós vamos terminar orando com vocês. Mas também eu quero fazer um agradecimento às células, que tem, sido importantíssimo, né, em todo o processo dessa igreja. Ontem lá, na reunião, eles se mobilizaram, né, em volta da piscina, foi uma festa tão bonita, tão linda. Eu fiquei muito feliz de ter participado desse momento. A célula lá, depois nós estamos falando ontem, assim, a célula, décima salva de palma, a igreja toda, né, décima salva de palma, célula live, cadê a célula live aí, na unidade? Isso aí. Amor radical, Juliano Marçal. Revolution, alta Deus. Resgate, Júlio Rosinha. Hebron, André Net. Gerando vidas, Mari Daisy. Kemuel, Nilson e Sônia. Alfa, pastor Josiel. Obrigado pela força dela pra gente. Leão de Judá, Antônio. Obrigado pela força aí, Antônio. E a célula longa, pastora. Cartaz e tudo? A igreja não viu o cartaz, por favor, fique de pé de novo aí. Levanta os cartazes. Cris, parabéns pelo batismo. Cadê a Cris? Olha só, coisa linda. A célula não te ama. Amamos nossa glória. Deus abençoe vocês. Lindo demais. Hoje à noite, a festa do culto do amigo. Vamos trazer esses cartazes. Vamos vir de camiseta. Tem que dar um jeito de fazer a camiseta aí. Olha a lavada, tá tendo que secar. O tempo tá quente hoje. A célula ali, lógico, para ver camisa. É isso? É célula ali? Eu pulei, então. Célula ali. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Bênção pura. Estamos muito felizes com vocês. Muito mais. Vocês proporcionaram uma linda festa ontem. Pastor Elaine, vem fazer essa oração, por favor. Nós vamos finalizar agora. Aí dá o restinho do Comanara sai. Depois no final aqui você vai ver. Amém. Feche seus olhos. Querido Deus Pai. Que manhã maravilhosa, Senhor. Essa que passamos aqui reunidos. Primeiro da tua presença, depois do fim da companhia, Senhor, dos nossos amados irmãos. A comunhão, Senhor, é prazerosa, é maravilhoso podermos estar aqui. E depois dessa palavra maravilhosa, Senhor, que veio para nos motivar, nos ativar, Senhor, nos ajude a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui nesse lugar. Nós temos entendido que o Senhor nos plantou aqui nessa terra e como é fértil esse sol. Nos ajude, Senhor, a propagar as tuas novas, a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a cumprir, ó